O Criosfera 1 é um laboratório que lhe dá infraestrutura para que você possa desenvolver testemunhagens de gelo e, ao mesmo tempo, que permita calibrar esses testemunhos de gelo. E como que isso é feito? Você coleta a neve e a temperatura do ar durante a deposição da neve. E essa relação entre os isótopos estáveis de oxigênio e hidrogênio nas neves que se depositam e a temperatura do ar são relações lineares. E essas relações lineares, elas fazem com que você, tendo a caracterização isotópica da neve, você possa saber qual era a temperatura durante a sua precipitação. Então, essas curvas de calibração, elas são usadas para todo testemunho de gelo e, com isso, a gente buscar uma reconstrução do clima do passado. O Criosfera 1 tem sensores meteorológicos, né, convencionais, direção do vento, velocidade do vento, temperatura do ar, umidade relativa do ar, pressão atmosférica. Além desses sensores meteorológicos, nós temos sensores geofísicos, né, que são sensores que medem a precipitação de neve utilizando um sistema ultrassônico. Nós temos um sensor de CO2, que mede o principal gás do efeito estufa. Além disso, nós mantemos lá sensores que medem também a radiação cósmica. A manutenção do criosfera é basicamente você remover toda a neve ao entorno dele, né? Nessas condições de baixa temperatura, nas condições de vento forte, constante, essas turbinas têm problemas sérios, né? Então, normalmente, nós trocamos a engrenagem dessas turbinas, ou a turbina como um todo. Os sensores meteorológicos, eles precisam ser periodicamente trocados lá na Antártica, nessas condições, numa periodicidade maior, né? A técnica necessária, quando a gente vai investigar estas regiões, é fazer uma trincheira. Essencialmente, para esta análise de campo, eu vou precisar pás para cavar a trincheira, né? De luvas para não ter contato das mãos, né? Com a amostra de neve e gelo, para mim executar a minha análise dentro da trincheira sem contaminação, frascos para colocar as minhas amostras da superfície, que eu chamo de topo da trincheira, até a profundidade de fundo, no meu caso, a cada centímetro. Isso muitas vezes significa algo como 200 frascos aproximadamente. Se eu também tenho tempo e oportunidade, eu posso coletar cubos de gelo, por exemplo, de 10 por 10 por 10 centímetros, e então eu tenho um volume conhecido e eu vou pesá-lo. Por consequência, eu vou ter uma balança de alta precisão também no campo. Com isso, eu tenho as medidas necessárias da profundidade, da sequência das amostras e da densidade destas amostras coletadas no campo. E o testemunho de gelo, ele avança a metro e normalmente a gente chega a profundidade de 100, 130 metros aproximadamente. Por consequência, quando nós analisamos cada centímetro, né, dessa amostra, tanto da trincheira quanto da perfuração, nós conseguimos contar a história do clima do passado recente do planeta. No Criosfera 1, a gente estima sempre algo como 200, 300 anos numa perfuração de 120, 130 metros de profundidade. Significa interpretar como foi o ano anterior numa região em que, se não fosse o Criosfera, não teria nenhum outro parâmetro ambiental. A história ambiental da atmosfera e do clima do planeta Terra, toda ela pode ser investigada em análises de laboratório dos testemunhos de neve e gelo. Cada ano que passa, a gente observa temperaturas mais elevadas
em latitudes cada vez mais polares